Oi meninas! No vídeo de hoje eu quis trazer algo mais próximo. Enquanto eu me arrumo, eu quero conversar com vocês sobre coisas que já me travaram muito. A timidez e a comparação constante com outras mulheres. Porque às vezes a gente não deixa de viver por falta de capacidade, mas por medo de achar que a gente nunca é boa o suficiente. Se você já se sentiu pequena perto de alguém, já se calou quando queria falar algo, ou já se comparou até ficar triste, fica comigo nesse vídeo porque essa conversa é pra gente. Primeiro, vamos falar da timidez. Muita gente acha que timidez é um traço de personalidade fixo. Tipo, eu sou assim e pronto. Mas, na maioria das vezes, a timidez vem do medo do julgamento. Medo de falar algo errado. Medo das pessoas não gostarem de você. Medo de parecer boba e às vezes até burra. Medo de não ser interessante o suficiente. A timidez não é falta de assunto, é excesso de autocrítica. Se você ficar o tempo todo pensando como aquela outra pessoa vai te ver, o que será que passa na cabeça dela, o que ela vai pensar sobre mim? Será que o que eu tô falando tá certo? E se eu falar isso? E se ela não gostar que eu fale isso? Se a gente ficar toda hora nesse pensamento constante e ficar pensando só coisas ruins da gente, isso vai se tornar real, porque nós vamos ficar cada vez mais inseguras do que estamos fazendo, do que estamos falando, e isso gera a timidez. Então você não dá a sua opinião, você não fala o que você queria falar, você se cala para que os outros falem, por medo do que os outros vão achar de você e do que você está falando. E também temos que parar de tentar agradar todo mundo. Você nem gosta de todo mundo porque você quer que todo mundo goste de você. Se você acha que o que você está falando é algo bobo, é algo ruim, isso vai se materializar, porque você não está sendo confiante no que você está falando. Quando você já entra no lugar pensando, o que será que vão achar de mim? Você já trava. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu entro em lugares que tem muita gente assim, ou algum evento e eu, meu Deus, será que eu tô vestida bem? O que será que eles vão pensar de mim? Será que eu vou conversar com alguém? Será que alguém vai querer conversar comigo? Mas ao invés de você já entrar no lugar pensando o que vão achar de mim, você muda para o que eu posso descobrir sobre essa pessoa. A conversa flui mais. Eu já testei isso, mesmo sendo uma garota super tímida. Antes eu era muito mais tímida. Eu continuo sendo um pouco, mas assim, eu estou constantemente tentando melhorar, frequentemente buscando a minha melhora em relação à timidez. Então a timidez diminui principalmente quando você faz perguntas, quando você escuta de verdade aquela pessoa e não enquanto ela tá falando você fica, nossa, mas ela me olhou de tal jeito, será que ela gostou do que eu falei? O que será que ela tá olhando? Será que ela tá olhando pra minha roupa? Será que ela não gostou do meu cabelo? Você realmente escutar o que a outra pessoa está falando e você parar de se observar o tempo todo, porque a maioria das pessoas, vamos falar a verdade aqui, quando você entra no lugar, você não fica reparando exatamente no que cada pessoa está vestindo, você repara primeiro em você. Não é verdade? Então, as outras pessoas também estão fazendo isso. As outras pessoas também pensam primeiro nelas, como elas estão vestidas, como elas estão agindo. Então, você não precisa ficar pensando o tempo todo como você está, se você está perfeita, se sua maquiagem está impecável, se você está falando de forma natural. Você não precisa ser um robô perfeito em todo o tempo, porque ninguém é perfeito. Então você não precisa ficar se observando o tempo todo. Eu sei que é difícil porque eu já fiquei nesse lugar de querer conversar com a pessoa, achar aquela pessoa legal, querer ir até ela conversar. Mas como se tivesse alguma coisa te prendendo, te travando de ir lá e conversar. Então ao invés de você se travar e não se permite conversar com outras pessoas, você pensa, o que eu posso descobrir sobre ela? O que ela tem a me oferecer? Quais assuntos que ela gosta? Pense mais sobre ela, sobre descobrir quem é aquela pessoa e não o que a outra pessoa vai achar de você. Porque quem tem que achar alguma coisa de você é você mesmo, você que tem que se gostar e não é outra pessoa. Quando eu estou numa festa, num lugar público assim, que tem bastante gente e eu me sinto muito tímida ou travada de alguma forma, eu tento pôr em prática o convidado invisível. E isso, convidado invisível, eu vou dar uma resumida aqui. Todo mundo sabe que você tá lá, mas ninguém tá prestando atenção em você. Você é meio que invisível em relação a outras pessoas, porque elas estão preocupadas muito em si mesmas. Ninguém tá realmente ligando para o que você tá fazendo. Eu tento pensar nisso sempre quando eu me sinto tímida ou travada de alguma forma em lugares públicos, porque eu não estou ligando para o que elas estão fazendo e nem elas estão ligando
pro que eu tô fazendo. Então, assim, principalmente quando você tá num lugar com pessoas novas, ninguém lá te conhece, ninguém sabe dos seus gostos, não sabe o seu nome. Então, é um lugar diferente, um lugar novo, com pessoas novas pra você conhecer e descobrir mais sobre elas. Agora é que entra a comparação, a melhor amiga da timidez. Elas andam lado a lado na vida. Quando você se arruma, assim, coloca a sua melhor roupa, faz a sua melhor maquiagem e você vai para um lugar. Mas quando você chega lá, você vê uma mulher muito bem vestida e mais bonita do que você, a sua mente faz o quê? Ela é melhor do que eu, ela fala melhor do que eu, ninguém vai querer conversar comigo por causa dela. Só que você tá se comparando. Só que você tá se comparando com o que aquela pessoa mostra e se julgando pela sua insegurança. E você não pode se comparar com uma pessoa que você nem conhece. Tá se comparando com o que a pessoa está mostrando pra você. Não é quem ela realmente é. Ninguém mostra os seus defeitos assim, né? Ninguém quer mostrar os seus defeitos. Você tá se comparando com quem ela mostra ser. Comparação é você se diminuir usando uma versão editada de outra pessoa. A outra pessoa não tá sendo quem ela realmente é. Por exemplo, você se comparar com alguém na internet. Ninguém mostra 100% de quem ela é na internet, porque as pessoas não querem mostrar a parte ruim delas pra ninguém. Então você tá se comparando injustamente. Mas como eu posso parar de me comparar ou talvez transformar essa comparação em alguma inspiração? Ao invés de você pensar, eu nunca vou ser assim, troca por o que exatamente eu admiro nela. Se é a maquiagem que ela faz, ou o cabelo dela, ou o jeito, a forma que ela fala, ou o jeito que ela se veste. Por exemplo, se for a forma que ela fala, você pode treinar comunicação. Você pode fazer um curso de oratória. Tem vários gratuitos pela internet. No YouTube, inclusive, tem vários gratuitos cursos de oratória que você pode estar fazendo. É o estilo dela, então você pode testar novas roupas, claro, se você puder comprar alguma roupa. Mas assim, eu mesma, o que eu gosto de fazer todo mês, eu separo uma parte do que eu ganho pra comprar alguma roupa que eu esteja precisando, seja uma calça jeans, uma blusa que eu achei bonito, alguma coisa assim. Então você não precisa comprar tudo de uma vez, a comparação vira crescimento. Então veja o que você quer melhorar em você e não, nossa, como eu queria ter a vida dela, ou como eu queria fazer as coisas que nem ela faz. Não, vê o que você pode melhorar em você, no seu crescimento pessoal. Pessoas tímidas vivem se assistindo como se estivessem sendo gravados o tempo inteiro. Enquanto você pensa, como eu estou me parecendo, a outra pessoa também está pensando, será que eu estou parecendo estranha? Todo mundo está ocupado demais pensando em si mesmo para olhar para os outros. E muita gente acha que a gente precisa se sentir confiante para depois agir. Mas é literalmente o contrário. A confiança vem depois da ação. Por exemplo, falar mesmo com a voz trêmula. Eu mesmo, nas apresentações de escola, eu ia lá pra frente da classe tremendo, a minha mão gelada e a minha voz super trêmula. Mas mesmo assim, eu sabia que não podia deixar de entregar um trabalho. Então eu ia mesmo com a voz trêmula. Isso me ajudou muito hoje em dia. Porque mesmo que ainda eu às vezes fique nervosa, às vezes eu gagueje na frente de muitas pessoas, eu consigo falar e eu consigo ser mais clara. Porque primeiro eu agi pra depois ter a confiança. Ir pra algum lugar mesmo com vergonha. Você quer muito ir num lugar, mas você tem vergonha de ir sozinha por estar sozinha, ou vergonha da sua imagem. Então vá mesmo com vergonha, porque a vergonha some depois de um tempo. Postar uma foto ou algum vídeo, mesmo você se sentindo insegura. Se você achar legal o vídeo, mas ficar pensando muito no que as outras pessoas vão achar, poste mesmo assim. O importante é que você gostou. A opinião das outras pessoas não importa tanto assim. Cada vez que você faz algo, seu cérebro aprende. Eu consigo sobreviver a isso. A timidez vai perdendo a força. Você não precisa ser a mais bonita, ou a mais engraçada, ou a mais extrovertida do lugar para ser interessante. Você só precisa ser presente e ser você mesma. O mundo não precisa de mais cópias, precisa da sua voz e do seu jeito de ser. Então, da próxima vez que a timidez bater ou a comparação começar, lembre-se que você não está atrasada, você não está atrás de ninguém, você está no seu próprio processo. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, comente aqui embaixo. Eu não vou me diminuir mais, pra gente lembrar disso juntas. E se você conhece alguma amiga que vive se comparando ou se escondendo por causa da timidez, manda esse vídeo pra ela.
Às vezes tudo que a gente precisa ouvir é que a gente não tá sozinha. É assim que ficou a minha maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô testando novas maquiagens pro meu aniversário, que é daqui a pouquinho, é em março. Então, tô testando novas pra ver qual eu vou usar e qual é o meu estilo de maquiagem. Beijos!